Boa noite. Mais um dia de conversa aqui na nossa página Comunidades em Reflexão. Vamos iniciando devagarinho, né? Mais um dia de conversa, mais um dia de reflexão, nesse espaço que foi criado justamente para a gente aproximar os nossos conhecimentos, aproximar as experiências das comunidades desse Brasil, desse estado, desses estados que compõem o nosso país, né? E esse é o objetivo dessa página chamada Comunidades em Reflexão. É cada vez mais a gente ter uma possibilidade de aprofundar, né? E se conhecer mais enquanto povo brasileiro, se conhecer mais como cidadãos de uma nação do tamanho de um continente, como é o caso do nosso Brasil. E hoje, meus amigos, eu queria dar uma boa noite a todos, né, que nos acompanham aqui, que já estão entrando, já estão de olho na nossa conversa aqui. E hoje uma conversa que eu sinceramente, hoje eu estou um pouco me faltando palavras para dizer a alegria que eu estou sentindo aqui em receber dois representantes dos nossos povos originários. E povos originários não só do Brasil, povos originários de todas as nossas Américas, América do Sul, América Central, América do Norte, um povo que tem uma sabedoria que é difícil mensurar, é difícil medir. O que a gente tem é que aprender com eles, né? Esses, digamos, os verdadeiros donos dessas terras e que historicamente sofrem, né, uma perseguição, por que não dizer também, mas ao mesmo tempo também tem uma resistência que nos emociona e nos inspira muito, né? Então, é com imensa satisfação e honra, talvez essa seja a palavra mais apropriada, é uma honra receber aqui, né, o cacique Adolfo Timóteo. O cacique Adolfo Timóteo faz parte da aldeia Rio Silveira, né, de São Sebastião, lá do estado de São Paulo. Igualmente, recebeu o cacique Zico, da aldeia Estiva, de Viamão, aqui do nosso município do Rio Grande do Sul. Então, duas lideranças dos povos indígenas, dos povos originários, que forjaram a nossa história, que estão... É impossível se falar em história da América Latina e não se falar nos povos originários. Então, realmente é um prazer muito, 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 muito grande tê-los aqui hoje e por eles terem aceitado esse convite de dialogar conosco aqui hoje, para que as nossas comunidades de periferia também a gente possa pensar juntos e, acima de tudo, aprender com esses dois convidados aqui que nos dão o prazer de dialogar conosco hoje. Então, antes de passar a palavra para os nossos convidados, eu queria fazer uma humilde sugestão de leitura de um livro que se chama O Maior Genocídio da História da Humanidade. Aqui conta, esse livro é do Marcelo Grondin e Moema Wieser. Esse livro ele é um acúmulo de pesquisas, tá? De toda a história de colonização dos europeus nas nossas Américas, assim como a perseguição aos povos originários, assim como a resistência dos povos originários nessa luta histórica, né? Pela sua terra, pela sua cultura, pelas suas tradições. Então, é um livro que eu sugiro muito, porque realmente a gente se aprofunda razoavelmente sobre a nossa própria história, né? E eu queria que, rapidamente, antes de passar a palavra para os nossos queridos convidados, tem um provérbio aqui no final do livro, né, que os autores mencionam, que é da nação Ute, né, que são dos povos originários mais ao norte das nossas Américas. E eles dizem assim, né, um provérbio desses povos originários:
não ande atrás de mim. Talvez eu não queria liderar. Não ande em frente de mim. Talvez eu não queira segui-lo. Ande ao meu lado para podermos caminhar juntos. Então, com esse provérbio aqui, eu passo a palavra de imediato para os nossos queridos convidados, que eu estou muito ansioso e tenho certeza que as pessoas que nos acompanham também estão muito ansiosos para ouvi-los. Sim. Sim, pode. Porque Vocês nós estamos em decidem. 2 pessoas, 3 pessoas, né? Os que vamos coordenar aí a fala, né? As perguntas. Eu queria, se vocês quiserem falar um pouquinho sobre a comunidade de cada um, né, a aldeia de cada um, como é que está essa questão hoje do coronavírus, da pandemia, né, o que mudou ou não mudou nada, né, a partir dessa situação que o país vive e, obviamente, as comunidades indígenas elas estão né, talvez vulneráveis a essa situação toda. Vocês decidem quem começa a falar. Posso falar também um pouco, né? Porque, na verdade, essa doença aí que aconteceu do outro lado da bem longe daqui, né? Eu acho que não tenho nem ideia de onde fica a quilometragem da China. E aí eu tenho alguma noção, assim, mas a gente não imaginava que essa doença poderia alcançar o mundo, né? Era muito distante, né? E se falava, né? E primeira vez, né, que a gente sempre fala assim da doença, né, que veio, acho que afetou muito quando eu lembro daquelas diarreia lá que aconteceu tempos atrás. Eu até esqueci o nome desse doença aí, como que chama? Eu acho que o Zico deve lembrar. E daí depois veio aquela gripe suína, né, também. E agora apareceu essa doença, né? E a gente não estava preparado para enfrentar essa situação que ia parar o processo normal da vida, né? Nunca imaginamos viver em quarentena, isolamento, né? Usar máscara, né? Porque a gente levava um pouco de usar máscara, era coisa de brincadeira, né? Aqui na aldeia, né? A gente brinca muito também. E aí nunca ia imaginar que aqui a gente poderia andar só de máscara, né? E agora tem que se acostumar com isso. Houve mudança drástica, né? E hoje nós somos índios, mas precisamos sair na cidade, né? E fazer compra, ir no banco, né? E no primeiro momento a gente pensou em isolar a aldeia, para ninguém sair da aldeia, ninguém entrar para a aldeia, né? Mas isso a gente viu que era impossível, porque praticamente hoje depende da cidade, né? Pagar conta, vem o plano emergencial, e aí não tem como a pessoa trazer recurso para dentro da aldeia, né? E os alimentos que fica fora da aldeia, daí tem que buscar. E quando vem apoio, né, de ajuda de alimento, tem que trazer para as aldeias, né? Até tem portaria de governo, né, que chama aquele documento dizendo que está proibido a entrada de pessoa nas aldeias, né? É impossível, né? Hoje a gente sentiu isso. A gente até hoje controlamos a entrada e saída de pessoas, né? Mas nós precisamos, né? E precisa de alimento, medicamento e outras coisas, né? Então, hoje, viver isolamento total mesmo é muito difícil aqui dentro, porque parou a rotina normal.
Mas aí tem um controle social aqui dentro, né? Tem controle interno da aldeia. Aqui também é bastante gente, né? Quase 700 Guarani, né? Numa comunidade. Aí é muita gente, né? Para alimentar. E eu não sei como que está o controle na outras aldeias menores, né? Aqui tem um controle, assim, semanal, né? De equipe de saúde, monitoramento, né? Até fizemos um teste, né? Teste rápido, né? De Covid, né? Então, isso é uma reação, né? Todo mundo fica com medo, fica desconfiado, né? Porque a gente não sabe quem que está doente, quem que não está, mas com essa teste rápido veio também a informação de quem estava infectado ou não, né? É uma reação diferente que a gente sente, né? Porque controlar a entrada e saída, aí as pessoas não estão acostumadas a usar máscara, aí não está acostumado a andar sozinho, que as mães andam sempre com filho, né? Aí a gente fala que não é para levar as crianças na cidade, né? Então é muito complicado. Daí mudou um pouco a situação na aldeia. Hoje não pode ter comércio na aldeia, não pode vender artesanato, não pode levar para a cidade, nem receber visitante na aldeia, né? E o controle, né? Porque nossas comunidades é grande. E familiares, né? Porque falando em família, pega do Rio Grande do Sul até Espírito Santo. E aí tem filhos, as mães, aí quando adoece tem que ir para outras aldeias, ou tem que vir para nossa aldeia. Como que você vai controlar isso? Hoje a gente faz recomendação, as pessoas que vier para a aldeia tem que trazer atestado, né? Mesmo assim é um risco, né? Porque a doença vem pelo ar, né? Então pode ser que as pessoas venham com atestado, mas pode ser que está trazendo o vírus, né? Então a recomendação hoje é ter um controle. Chegou na aldeia, tem que ir no posto de saúde, medir a temperatura, passar no médico, né? Então é isso que a gente faz. Eu queria passar um pouco para o Zico também, que mais entende melhor do que eu, porque ele tem mais conhecimento. Agora eu falei assim um pouco que eu falo a verdade, né? Porque no primeiro momento o pessoal comentava muito aqui na aldeia, né? Que essas coisas é lá de fora, não é da aldeia. Então, e coisa lá de fora, não vai afetar. Só que eu sempre falei que pode sim afetar, porque vem dos alimentos, né? Vem de tocar alguma coisa, né? Pode contaminar. Então, é isso que tem que ser orientado. Não sei, tem a população menores, né, aí no sul, né, de outro estado. Estou falando da minha aldeia, né, a Sim. dificuldade que a gente vem enfrentando. Até agora, né, que o pessoal relaxou um pouco, né, achando que até lá fora, né, hoje os movimentos é grande, né, na cidade, na praia, né, porque nossa região é área de turismo, né. Aí hoje não tem mais controle, no início tinha controle até na rodovia, até no município tinha guarda montado, você tem que fiscalizar onde que você foi, onde que tu vai. Agora não, parece que tudo ficou livre agora, está tudo liberado. E aí com isso corre mais risco de contrair a doença, né? Então eu vou passar para o Zico também falar um pouco. Isso. Te ouvimos, Zico. Boa noite a todos. Acho que, primeiramente, agradecer pelo convite em participar, sim. Acho que é um momento bacana de poder discutir também e mostrar que, mesmo sendo populações diferentes, sendo indígenas, a gente também é afetado por essa questão. Bom, meu nome é Zico, eu sou enfermeiro e também cacique. Não concordo muito com o Adolfo falou, é uma coisa que, tipo, que eu tenho mais conhecimento. Não, a gente segue
esse caminho, com a experiência dele, acho que conhecimento também é muito importante. Vivo na aldeia aqui de Viamão, perto das Águas Claras, onde tem 43 famílias e 188 pessoas. É uma aldeia pequena, mas que ainda mais perto, é numa zona rural, mas ao mesmo tempo é perto da cidade também, isso acaba influenciando. Bom, falar em pandemia afeta, sim, as comunidades, principalmente as comunidades que vivem somente de arrecadação de doações, de artesanato também, de venda, como o Adolfo estava dizendo. Isso afeta bastante. A rotina nossa também afeta muito, sim, até porque a subsistência e a sobrevivência para se manter vem da venda de artesanato e de alguns trabalhos também que é feito. Eu acho que essa questão que vem acontecendo é uma coisa que não, digamos que para a gente é uma coisa que a gente não sabe a gravidade exata do que acontece, né? Nós indígenas, principalmente, falam, mas a gente vem debatendo isso como eu atendo as aldeias também, faço meu atendimento como profissional de saúde, a gente vem debatendo isso em cada aldeia que a gente vai, mas cada aldeia tem a sua realidade. A minha aldeia tem uma realidade, por mais que é Guarani, todas as aldeias, mas ao mesmo tempo tem as suas peculiaridades, sua realidade, a sua forma de ser. É Guarani, mas não somos todos iguais. Então, isso também acaba influenciando um pouco em todo o processo desse isolamento que está acontecendo, que afeta também, principalmente os idosos, que muitas vezes não acabam entendendo bem o que está acontecendo, até porque são os mais espiritualistas, assim, digamos, que eles também um pouco têm todo esse cuidado de repassar essa questão a eles. Queria... Tu quer falar? Tu parou de falar, Zico, ou tu quer fazer mais uma coisa? Parei. Parou? Então tá. Sim. Eu queria, então, agradecer aqui, inicialmente, as pessoas que estão entrando, né, nos acompanhando, entrando ao vivo aqui, né, convidá-los a compartilhar esse vídeo, né, para que outras pessoas também possam participar dessa importantíssima conversa. A gente ouvir muito essas lideranças indígenas, né, que tanto representam e tanto identificam, fazem parte da identidade do nosso país, né? Fazem parte da identidade do nosso povo, da nossa identidade, né? Então é muito importante, né, a gente ouvi-los muito, né? E as nossas comunidades de periferia, cada vez mais, a gente também tratar de questões tão importantes como é o caso da história dos nossos povos originários, dos nossos povos indígenas, né? E hoje a gente está aqui conversando, é muito importante. Então, eu queria mandar um abraço para pessoas que estão aqui nos acompanhando, a Fátima, está sempre conosco, a professora Vânia, professora da rede municipal, a Ana Paula, que é estudante da URGS, o David, que é professor da URGS, o Luciano, que é liderança comunitária de periferia aqui na Zona Sul de Porto Alegre, a Loreto, que é educadora social, a Vere, a Rosa Helena, que é liderança comunitária no bairro Partenon. É muito importante, né, a gente estar num espaço como esse e trocando ideias, se aproximando e ouvindo, né, o que está ocorrendo, né, e o que ocorre nas nossas comunidades indígenas, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. E aí eu queria já devolver para vocês a palavra e queria que vocês falassem um pouquinho sobre a questão da luta pela terra, né? Eu acho que esse é um tema fundamental, né, para a gente ouvir, né, os nossos convidados sobre um assunto que historicamente faz parte de uma dívida que o próprio Brasil tem com
com os seus povos, né? Então, eu acho que é bem importante, né, a gente ouvir vocês um pouquinho, como é que está a situação da disputa, né, pela demarcação de terras, né, essa questão do reconhecimento territorial, né, de para os nossos povos indígenas, que realmente é difícil imaginar algum tipo de país um pouco mais igualitário que não reconheça os territórios indígenas, né? Então, eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre esse assunto. Bom, eu acho que é um tema muito importante de ser debatido e também para o conhecimento das populações em geral que Tá. muitas vezes, Eu vou falar um pouco do território. Quer falar, Adolfo? Pode falar, então. Acho que ele tá com sinal, acho que não está. sinal da internet. Ele já havia comentado que o sinal era um pouco Então, posso instável. continuar, sim, posso Isso. continuar. Acho que pode E, continuar, Chico. Daí depois a gente, né, volta para o Adolfo. Daí. sim, e voltando, tipo, como eu estava dizendo, é uma questão, é bom ser debatido para que as pessoas conheçam um pouco da luta, das questões das lutas e a realidade do que nós indígenas estamos passando. Porque muitas vezes as pessoas, por falta de conhecimento, acaba tendo um preconceito, muitas vezes, tipo assim, por que os índios querem terra se eles são vagabundos, não plantam, não, não, não colhem? Não plantam, não é nada, não faz sobreviver o país, tal. Há muita terra para pouco índio. Você vê muitas frases, eu vou dizer ignorantes assim perante a isso, por falta de entender as coisas. Por exemplo, na minha aldeia aqui a gente vive em 12 hectares de terras para quase 200 pessoas. É uma área que foi cedida pela prefeitura. E não é demarcada, apenas cedida, mas estamos aqui há 22 anos. E com uma estrutura boa, assim, muito legal, assim, através de lutas. Isso não quer dizer que, muitas vezes, a gente não quer terra por querer, só por... Mas são direitos que estão na Constituição também. Por que fizeram as leis se não é para ser cumprida? A própria lei, a Constituição diz, a 231, a 232, diz que é o direito do todo o indígena ter as suas terras demarcadas. Então, principalmente de Guarani-Mbuiaque, da qual eu pertenço, Adolfo pertence, há um sofrimento muito grande. Isso é uma luta histórica de muito tempo atrás. Por quê? Porque o Guarani, ele nunca foi do embate, nunca foi ele é mais espiritualista, ele luta pelo bem-estar, pelo bem viver espiritualmente do seu povo. Então, talvez isso foi uma perda muito grande no passado. Ele não, como não quer se incomodar de briga, ele saiu fora. É o jeito Guarani de ser meio nômades, caminhar, mas mesmo assim ele volta para o lugar. Isso também tem que ser reconhecido pelas populações, pelos governantes, pelo Estado brasileiro, de entender que é assim. No país existe 305 etnias diferentes, com 270 línguas faladas. Então, como um país onde há tantas etnias dos povos indígenas, não tentar reconhecer isso? Então, isso é uma briga muito grande. E por que a coletividade indígena tem poucas hectares de terra e só digamos,
produtor de agronegócio tem mais de 5.000 hectares. Então, essas questões é muito desigual, como o próprio país é um país desigual, onde a minoria, só poucas minorias têm a riqueza de todo quase o país, entende? Então, isso é uma questão de luta do dia a dia da gente, que sofre com isso, onde envolve a questão cultural, a questão da tradição, a questão do modo de ser, a questão da própria alimentação, a própria questão da realidade, do ambiente que se vive. A gente depende muito da terra para sobreviver. Não só de se alimentar, mas, ao mesmo tempo, de poder ter essa ligação com a natureza, questões dos pássaros, questão dos espíritos, tudo que envolve essa questão. Então, a realidade é muito complicada, principalmente aqui no Sul, no Rio Grande do Sul, onde o agronegócio é muito grande. E a gente vem sofrendo as consequências disso, e a gente está acabando sendo colocado em círculo, digamos, para não ter onde correr. Então, isso é uma situação muito difícil. Aí as pessoas não entendem. Tem muitas mulheres, famílias que vendem artesanato nas ruas de Porto Alegre, nas faixas, na beira das faixas, das rodovias, e as pessoas vêm e criticam. Essas índias vagabundas, índio não faz nada, por não entender todo o contexto que envolve a questão da territorialidade, a questão do mundo em si, do próprio território do Guarani. Então, isso é uma coisa que é difícil, e, ao mesmo tempo, o poder público também não faz a sua parte, a questão. Então, isso é uma luta do dia a dia da gente. Eu não estou porque eu quero na cidade, é que eu sou obrigada a estar lá, para poder sobreviver, se manter, e manter as famílias, principalmente as famílias, a comunidade. Então, isso é uma dificuldade muito grande, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, onde a gente tem muito preconceito em si, talvez por não entender, mas as causas é as mesmas, principalmente com as pessoas de periferia, a gente luta mesmo pelo bem viver melhor. É isso, por enquanto. Adolfo, como é que é essa situação aí em São Paulo, a questão da terra, da demarcação territorial, né, que é uma necessidade histórica, né, do nosso país, e para que realmente a gente possa cada vez mais construir um país que olhe para o seu próprio povo com o respeito que ele merece. Sim, é uma longa história, né? Eu acho que esse livro aí que está mostrando aí vai refletir um pouco, né? Até eu gostaria de ganhar esse livro, né? Se eu puder, um dia. E porque essa história da colonização é uma história muito, eu vou falar assim claramente, muito cruel, né? E até agora, esse massacre, né, que veio desde a época da primeira chegada do homem branco aqui no território, né, foi milhares de índios e índias massacrados até agora, né? Então hoje não pode mais matar índio a tiro, né? Mas não é mais caçado, né? Mas eu tenho outra forma de eliminar os índios, né? Tirar a liberdade dele, né? Tirar a terra dele. Porque índio vive sem terra, né? Daí índio sem terra, ele não é nada, não tem para onde ir. Isso que aconteceu no Rio Grande do Sul. Eu vivi minha adolescência na região de Porto Alegre, né? Aí eu vim para São Paulo quando eu tinha 16 anos, para cá, para São Paulo. E eu tive a oportunidade de ser convidado, né, para ir para
para a votação da Constituição dos direitos indígenas, mas eu fui sem entender o que estava se passando, né? Aí conheci muito índio, né? Porque até então se falava do índio, aquele que vivia pelado, né? Voltado o olhar lá para a Amazônia, na época, né? Lá no norte do país. E aqui na região sul e sudeste já era discriminado, falar que não tinha mais índio, né? Acabaram os índios, não existe mais. E aí, daí, nesse constituinte, foi falado, né? O Zico falou da lei, da Constituição, né? Que até então, dali, do ano 80 para cá, e que o Guarani também fez um movimento, né? Que por causa da terra, né, precisava demarcar. Eu acho que a primeira terra que foi demarcada para o Guarani foi em Osórios, ali no Maquiné, ali em cima do morro, né? Para índio já ficar isolado lá, né? Essa era a intenção. Aí o próprio a liderança não queria viver na reserva, porque ele sabia que iria ficar confinado, né, na reserva. Se falava reserva, nem falava terras indígenas, era uma reserva indígena. E aí, então, tem longas caminhadas de história, né? E aí começou essa lei da Constituinte, daí que o Guarani também, algumas lideranças, né, se movimentaram para pedir para demarcar as terras indígenas. Só que até então, aí houve muitas questionamentos, né? Porque as terras que já era considerado como terras indígenas, ela foi repassada para as empresas, para o fazendeiro, né? Por causa do dinheiro, porque virou comércio, né? Virou moedas as terras. E aí a dificuldade nossa é que nós temos direito, mas não temos dinheiro. Tem um custo alto para demarcar as terras, vários processos, né? E aí como que a gente chega até Brasília? A gente não tinha condição. E aí eu aprendi muito aqui em São Paulo, né? Depois de passar muito trabalho, muitos movimentos, acompanhamento, né? Aí entendi perfeitamente como que se briga, né, para conquistar um pedaço de terra, né? Que é um longo processo, né? Tem título, né? Aí fala que a terra não é do índio, é do fazendeiro, né? Daí vai na justiça, a justiça vai a favor do fazendeiro, porque tem advogado, e nós índios só temos, hoje nós temos defensor público, Ministério Público, mas depende dos direitos. Hoje se fala do marco temporal, né? Tem vários assuntos quando se fala em direito às terras. Nós somos pessoa comum que tem direito originário sobre as terras. Só que na lei não fala que nós somos originários, não está no artigo. Ela se fala só compete ao Estado, o governo federal demarcar as terras indígenas. Aí quando vai fazer a demarcação, vai ter que fazer o laudo, pesquisar, aquela aldeia tem que ter 100 anos, 200 anos, e ainda tem arqueologia, né? Como que vai encontrar um osso de um índio guarani para comprovar que moraram lá uns 100 anos, 200 anos, se já foram expulsos, e se já plantaram, já araram a terra tudo, movimentaram tudo, como que vai provar hoje? Hoje, grande dificuldade é essa, a lei está escrita, mas vai demarcar hoje. Hoje ninguém quer mais demarcar as terras. Demarcar a terra para quê? Então, hoje, nós estamos brigando ainda aqui. Lá no Rio Grande, cada região do Brasil é diferente. Do que nós passamos no passado, nossos antepassados passou, está chegando lá na Amazônia, lá no Yanomami, onde tem ainda ouro, madeira.
Aí vai devastando, vai invadindo. Aí fala que tem proteção aos índios, mas cadê os órgãos públicos, né? FUNAI hoje não existe, mas não dá mais aquela força política que antigamente tinha, né? Hoje, então, nós temos grande dificuldade de manter nossas próprias terras. Hoje pode correr o risco de perder as terras que já está demarcado. Ainda se fala que se tiver interesse da União, índio pode ser removido. Ou pode inventar que vai cair meteoro na terras indígenas. Aí os índios têm que ser removidos. Se há interesse da soberania do Brasil, índio tem que estar sujeito à remoção para outras terras, né? Tem esses argumentos, né? Então, quando a gente vai para um debate assim, de direito, é muito conflito entre entendimento judicial, jurídico, né? Eu não sou advogado, mas eu já participei desses debates. Eu já fui presidente do Conselho do Estado de São Paulo, nomeado pelo governador. E aí, então, eu conheço muito bem essa questão jurídica, de acompanhamento de conflito, de terra. Hoje nós temos também aqui no estado de São Paulo, né, terra não demarcada, tem ocupação, tem briga na justiça, né, de reintegração, de posse, essa situação de conflitos. Então, está longe ainda de chegar, demarcar uma terra suficiente para as comunidades indígenas, porque se fala do título, né? A todas as terras, hoje não tem mais terra devoluta do Estado, hoje todas as terras têm títulos, então o processo da demarcação de terra, ela é muito complicado, demorado, tem que ser julgado. Hoje todos os processos para lá no Supremo, tem vários processos. Aqui, essa terra que nós estamos aqui, foi demarcado em 87. Só que depois a gente reivindicou para que ampliasse as terras. Hoje parou no 8.500 hectares. Só que está o processo lá no Supremo, porque a empresa entrou com um mandado de segurança contra a demarcação, mas concluiu a demarcação, só não pode homologar. Homologar é para que o presidente da República tem que assinar para reconhecer como as terras indígenas. Ainda vai para o cartório para registro que aquelas terras pertencem às comunidades indígenas, senão não tem validade, né? Então, esse questionamento, né, que hoje tem briga judicial, né, que a gente tem que aguardar, mas já está bem adiantado. Então, veio várias questões. Veio aquela demarcação de terra contínua, área contínua lá em Roraima, né, da Raposa Serra do Sol lá. E aí, então, tem condicionante. A partir daquela data, não pode mais ser ampliada nenhuma terras indígenas. Só que o processo daqui começou bem antes disso, né? Passou tudo na frente. Então já tem uma garantia, reconhecido como uma terra de ocupação tradicional. Então a Constituição fala que as terras reconhecidas tradicionalmente ocupadas, o Estado tem que demarcar. Aí vem essas questões de Estado também, né? Por exemplo, o governo do Estado, vem o município, as terras ficam no município e dentro do estado, porque o governo federal mesmo não tem suas terras, né, para dar para o índio, né? Por isso que há um conflito muito grande, né? Eu tenho acompanhado também a duplicação aí do Rio Grande do Sul, de vez em quando dou uma passada lá, as terras que foram compradas, adquiridas, né? Tem essa questão de compra de terra também. Mas hoje é muito complicado entender esse lado, né? Quando tem pessoa que fala
que nós temos direito sobre as terras, mas ele não tem poder de demarcar. Como que se demarcam umas terras indígenas? Né? A longo prazo. Né? E quando termina a demarcação, homologação, ainda fala que é propriedade da União, não é a terra do índio. Eu tive a oportunidade também de ir nos Estados Unidos, então lá eles têm o direito diferente, é um tratado do governo americano que ele faz o que ele entende sobre as terras. Agora não, aqui não, a gente tem que pedir licença para o governo, a construção de melhoria na aldeia tem que ter licença. Aí como que nós vamos trabalhar? Nós não podemos usar terra. E aí para ter um trator, ou para arar mecanizado, não pode. Aí tem que ter licença, tem que pagar imposto. E aí como que fica? Nós fica de mal amarrado até agora. Até agora. E nós somos discriminados também. Índio nunca pode ter melhorias. Índio não tem condição de ir na faculdade para competir no mercado de trabalho. E aí como que nós fica? Índio nunca pode. Se índio anda de carro, já não é mais índio. Índio anda na cidade, não é mais índio. Índio tem que viver na floresta e na aldeia. Como que é isso? Nós estamos no século avançado, né? E nós somos da raça indígena, eu não nego, eu sou indígena de verdade. Tem pessoa que me pergunta, você é índio de verdade? Eu sou índio de verdade, eu falo minha língua, eu moro na aldeia, eu moro na floresta. Eu moro aqui na aldeia, eu moro na mata aqui, estou na mata. Então, esse é o entendimento. Né? Mas nós temos que trabalhar com nova sociedade, né? Para eles entenderem, estudante, adolescente, jovem, porque os velhos já estão com a ideia amadurecida. Né? Então, inovar também as ideias na política, né? Tem que ter uma mudança, né? Senão os índios vão continuar sofrendo, vai viver. Porque nem o Zico falou, nós estamos obrigados a viver na cidade. Hoje somos obrigados a entrar no sistema do homem branco, porque nós depende do dinheiro para comer. Quem que dá passagem para o índio? Quem que convida índio para almoçar na casa dele? Ninguém convida, eu sempre falei isso. Pô, índio, meu amigo, você é meu amigo. Mas quando que eles convidam? E aqui a gente tem rio, cachoeira. Ah, vocês são meus amigos. Eu vou na cachoeira, tomo um banho. Mas ele convida para a gente tomar café, almoço na casa dele, ou tomar um banho de piscina no piscina dele? Não, não vai não. Então, esse entendimento tem que mudar. Mas as crianças, os jovens que tem que entender agora, né? Agora os velhos que eu estou falando já ficou a mente maduro, né? Agora nós tem que mudar, até na escola ou algum lugar. Acho que teria que mudar essa ideologia, né? Eu queria pegar esse gancho do Adolfo, o que ele fala, né, Zico, é bem importante, né, porque a sociedade, ela, ao mesmo tempo que ela, com uma mão, ela cobra os povos indígenas, né, esse Estado que oprime, esse Estado que historicamente é uma das estruturas que mantém essa dívida histórica com os nossos povos originários, né? Por um lado ele cobra, mas pelo outro ele não aceita justamente que os povos indígenas tenham as condições que entenderem necessárias, que entenderem importantes, né? Então eu acho que essa fala do Adolfo, né, essa denúncia, não deixa de ser uma denúncia, acho que é muito importante para a gente ouvir e entender, né, se aprofundar um pouco mais sobre como é que se dá essa relação, né, dos nossos povos indígenas com um Estado, com uma sociedade, num país ainda tão desigual como é o Brasil, né, principalmente quando a gente se refere aos nossos povos originários. Né. Eu queria mandar um abraço, tem muitas pessoas aqui entrando, se manifestando, fazendo perguntas. Agora eu vou repassar
o Zico, para o Adolfo, algumas perguntas né, que os nossos companheiros e companheiras que estão fazendo. Queria mandar um abraço para a Maitê, também uma militante comunitária da região da Cruzeiro, o Michael, liderança também comunitária, nas periferias aqui de Porto Alegre, né, muitas pessoas se manifestando e também mostrando e, acima de tudo, registrando a sua solidariedade, né, com essa luta dos povos indígenas, que, como diz aqui nesse livro aqui, que eu recomendo a leitura, que o Adolfo já mencionou, né, a gente iniciou a nossa conversa sobre esse livro ele é muito importante, né, o maior genocídio da história da humanidade, 70 milhões de vítimas, 70 milhões de vítimas, isso é mais do que 6 holocaustos, isso é mais do que 6 holocaustos, se a gente for fazer ali uma análise do ponto de vista das vítimas, né? Então, eu acho que é muito importante a gente estar ouvindo aqui essas lideranças que realmente nos coloca aqui numa posição de aprendizado muito grande, né? Então, fazendo algumas perguntas aqui dos nossos amigos que estão acompanhando aqui, 2 perguntas que, pelo menos, que eu pude observar ali, eu queria já passar para o Adolfo e para o Zico, em relação ao Estado, né? Os governos estaduais, governo federal, como é que está essa relação agora, né? Principalmente nesse momento que se aprofunda já há alguns meses já, né? Ou vários meses, a questão da pandemia, né? Como é que está essa relação com os governos, tanto estadual quanto federal? Ou existe alguma relação ou não existe? O Zico vai responder. Existe uma relação, existe sim a relação, só que quando tu começa a entender um pouco todo esse processo, eles cada vez mais dificultam mais também, né? Nunca é fácil. A própria questão, né, politicamente, questões históricas já vem nesse processo de genocídio das populações indígenas. Principalmente, como o Adolfo falou, hoje não é mais... Tem alguns lugares a bala, mas hoje é mais na caneta, o canetaço que eles dão. E isso acaba nos prejudicando muito também. A relação, e para depender, para demarcação de terra, tu depende do município, o estado também tem que estar envolvido em todo esse processo. E todo o processo de demarcação de terra leva anos. Tem terras aí que estão no processo querendo para serem demarcadas há mais de 20 anos, 30 anos. A própria legislação brasileira, para alguns, funciona, mas para uns não. Principalmente para o indígena não funciona. E tanto a relação também é assim. Né? Os municípios é tão difícil. Temos municípios que não gostam de índio, não querem saber de indígena, então isso acaba nos boicotando já, dificultando o próprio acesso aos governantes, sendo que o índio, por mais que ele é índio, ele é munícipe do próprio município também. O índio vota, que nos obrigaram a votar também, temos que votar, porque qualquer lugar que tu vai, onde tu quer, compra alguma coisa, pede CPF, comprovante de residência, um negócio, e questão de títulos, votou da última eleição, tudo isso é uma dificuldade enorme hoje. Então, todo o próprio Estado, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, também está tendo corte nas questões de acesso a várias políticas públicas, onde acaba nos esquecendo, sendo que aqui somos em 3 etnias, Caigangue, Charrua e Guarani, que vivemos nesse estado, mais de 20 mil índios. Então, isso, a própria questão, como eu estava dizendo, o próprio acesso à questão dentro do município tu sofre. Ainda mais no estado também, a nível de governo estadual, federal muito menos, muito mais, muito mais.
porque são três instâncias que, queira ou não queira, trabalham em conjunto. Isso acaba nos oprimindo em várias questões. Primeiramente, tu vai no município, tu sofre preconceito, prefeito, a população em si não gosta de índio. O que esse índio veio fazer aqui? Tipo assim, esse índio é do governo federal, é da FUNAI. Então, tudo isso é complicado para a gente. Mas, e isso, queira ou não queira, aos poucos a gente vem entendendo nessas questões também e tentando ir buscar os direitos, tanto das políticas públicas e também da educação e saúde, em todas essas três esferas de governo. E aí, Adolfo, como é que é essa relação aí também? Então, porque tem três poderes, né? Primeiro tem governo federal, que compete, né, a questão indígena. Aí depois vem o Estado, né? O Estado também tem sua competência de apoiar a questão indígena. E também município, né? Porque todas as aldeias ficam em município hoje, né? E então tem a demanda diferente, né, dos poderes. Então, querendo ou não querendo, como o Zico falou, né, que hoje envolve partidário, né? E lá em Brasília, o prefeito é de um partido, aí já vem um partido que nem quer conversa com a questão indígena, porque isso afeta, né? Porque lá em Brasília já tem partido que nem conversa com os índios, né? Tem alguns que atendem no gabinete, deputado federal, Senado, né? Alguns sensibiliza pela questão indígena. Por isso que a demanda do recurso do governo não chega o suficiente nas comunidades indígenas. Hoje não é mais centralizado na FUNAI. A FUNAI tem uma parte que apoia a questão indígena. O dever dele é fiscalizar os direitos indígenas, mas hoje, pelo atual plano do governo federal, o FUNAI ficou fraco. Hoje ficou militarizado, né? Todo setor ficou no militar. E aí o comando fica meio diferente do passado, né? Então, hoje tem realmente, né? Hoje os partidários, né? Hoje nós estamos na época da eleição, né? Quem que nós vamos apoiar? Quem que vai apoiar a questão indígena dentro do município, né? E essa é a questão, né? Hoje nós temos prefeito que conversa com os índios. Tem uns que nem quer. Então, uma dificuldade muito grande, né? No Estado, a mesma coisa. Ou apoia as causas indígenas, tem uns que nem diálogo quer, não quer conversa. Hoje nós temos educação, que é do Estado, do governo do Estado aqui em São Paulo. O único aldeia que nós tem sobre a educação indígena também é só nessa aldeia, onde eu moro, né? Tem o município e o Estado. Até o ensino médio, né, na aldeia. E a saúde, nós temos 2 municípios. Aí nós reivindicamos para que o município atende em 2 municípios. Aí nós temos a Secretaria Especial da Saúde Indígena, né, que tem a equipe de saúde, tem carro, motorista. Isso vem do recurso federal. É repassado, contratado, empresa terceirizada, né? E é essa demanda. Hoje, uma da preocupação maior que a gente tem, e a gente nem sabe se tem orçamento para próximo ano. E aí, o plano do governo é jogar tudo na responsabilidade do município, a saúde indígena. E aí, como que não fica? Aí, o governo federal tira recurso e já falamos com o prefeito aqui.
no ano passado, ele falava que não tem recurso para o índio. Não tem recurso. E aí? Não vão brigar com o prefeito? Não tem condição de brigar com ele. A não ser na base da lei, né? Só se vier uma ordem de Brasília. Agora para vocês, mas não vão repassar recurso. Porque interesse maior hoje é recurso, dinheiro, né? E se tiver dinheiro, todo mundo quer ser amigo de índio, ajudar índio. Essa, essa é a ideia, né? Então a gente está na mão desses poder público, mas a gente não tem garantia nenhuma. Hoje pode ser um amigo nosso entrar no prefeito, no governo do estado, e é, aí temos um problema, que ele fala que não tem legislação, não tem lei no estado que o estado obriga que os índios tenham aquele direito. E no município, aqui no município, a gente acompanha, eu acompanho a lei orgânica do município, ali não está escrito nenhuma garantia. Aqui onde, do outro lado do município, tem a Câmara do Vereador, só fala que o município reconhece o território indígena, só isso. E do outro lado não fala nada, nem fala do atendimento de saúde. Então, é um entendimento muito complicado. Então, a gente não tem nenhuma garantia do governo do estado, nem do município. Já no governo federal, a gente tem garantia sobre a saúde indígena, demarcação de terra, agricultura. Já não tem recurso. Como que não vão brigar? Já fomos várias vezes para Brasília para reivindicar e voltar de mão vazia. Já fizemos acordo com a Sexta Câmara, ministro da Saúde que muda todo o tempo, e aí vai na FUNAI, aí não tem resultado, aí a gente fica na espera, espera, e o tempo passa, né? E nós estamos numa situação complicada na área de saúde. Se não tiver recurso, como que vão manter a equipe de saúde, a frota do carro? Como que os restantes vai chegar no hospital? Então, é muito complicado. Hoje precisamos avançar um pouco também na participação política, né? Os índios. E precisa estudar mais, né? Se formar. Porque hoje se fala muito, né, na contratação de funcionário, tem que ter ensino médio, tem que ter diploma, aquilo que o Zico falou, tem que votar. Se você não votou, aí tem a ficha criminal que ele fala, né? Não pode ter nada, tem que estar o nome limpo, não pode ter impedimento legal, né? Então, todo o processo, né? Hoje, para ter benefício, tem que ter. Hoje tem plano emergencial do plano do governo, por causa desse doença. Muitos índios ficam de fora porque não conseguiu, não tinha título, não tinha CPF, aí como é que fica? Hoje estou colocando essa questão para o Ministério Público, dar uma avaliada, nós tem que ter acesso a esse documento. É muito complicado a vida de índio, né? Eu acho, né? Porque muita gente fala que índio tem liberdade, tem suas terras, mas nós fica de mão amarrada. Nós não temos maquinário, como que não vamos plantar bastante? E tem que ter licença para produzir. Tem que pagar imposto, o índio tem que pagar imposto. E aí, como que fica a situação? Esse é o entendimento que a gente tem em relação com o município, o estado e o governo federal. Não temos garantia, assim, de recurso, né? Porque hoje depende do recurso. Qualquer coisa que tu vai fazer depende do dinheiro. E se não tem programa específico, uma política pública voltada para a sociedade indígena, nós temos que ir falando uma língua clara, né? Se virar e trabalhar. E não dá.
Hoje precisamos estudar. Se não estudar, não consegue entrar no trabalho. A prefeitura não contrata, a empresa não contrata. Tem que ter currículo. É muito difícil. Eu queria pegar um pouco do que vocês falaram e juntar com uma pergunta que foi colocada ali pelos nossos amigos ali. Ó. Essa pergunta quem havia feito foi o Luciano, mas essa agora que eu vou fazer, acho que, salvo engano, foi a Vânia que mencionou a relação a relação das etnias, das várias etnias indígenas nesse processo de luta. Ela perguntou mais ou menos nesse sentido, né? Qual é a relação com os caigangues, por exemplo? Existe algum tipo de relação de proximidade, né, em relação aos povos indígenas nesse processo de luta pela demarcação de terras, pelo reconhecimento de direitos? Como é que é esse cenário? Zico fala. Não, existe sim, existe um alinhamento, só que cada etnia luta de acordo com a sua realidade, a sua forma de viver e de ver as coisas. Mas existe sim essa luta que é muito de alinhamento, assim, de um ajudar o outro. E falar um pouco, os Caigangue têm mais terra demarcada do que os Guarani, porque eles são uma população, digamos, que enfrentou muitas vezes os colonizadores. Isso, por um lado, ajudou nas demarcações de suas terras e muitas coisas se perdeu também por parte deles nessa questão questão cultural, a questão de língua, a questão da forma de ser. Houve ganhos por um lado e houve perdas por outro, tanto com os Guarani também. Os Guarani lutam, mas ao mesmo tempo saíram, foram expulsos muitas vezes e das suas locais onde estavam. Isso se perdeu na questão das terras, mas na questão cultural é bem mais forte assim. É assim essa questão. Mas a relação é tranquila, muito, tanto que nas brigas, nas discussões, em parte, a gente tem várias lideranças caingangue que acabam nos ajudando também. Quer fazer algum comentário, Adolfo, sobre essa questão? Sim. Então, hoje, os movimentos de uma forma organizada, né? Hoje. Porque precisa também ter uma organização de luta, de liderança de frente, né? Do entendimento, né? Então, hoje nós temos organizações regionais, né? Hoje nós temos também associações locais, né? E aí, então, o povo guarani também tem uma organização nacional chamada Comissão Urupá, onde abrange todos os territórios do Guarani. Leva a questão esses programas políticos do governo, né, enfrentamento de outros movimentos, vai se aliar com outros movimentos indígenas, tipo Caingangue, junto, tem um diálogo de lideranças, né, na organização para a defesa dos direitos coletivos. Hoje nós se organizamos dessa forma. Hoje nós estamos na região sul, chamado Arpim Sudeste, né? Arpim Sul, que é organizado pelo grupo de lideranças indígenas do povo Caingangue, onde também tem algumas participação, né, dos próprios Guarani. E nós temos também aqui na região Sudeste, né, chamado Arpim Sudeste, né, chamado articulação política da questão indígena. Hoje nós temos também a POIME, da região norte do país, né? Daí tem outras organizações lá da Amazônia. Então, essas lideranças, elas se organizam através de articulação.
chamado Articulação Nacional das lideranças indígenas, onde tem os movimentos nacionais e internacionais. Então, dessa forma que hoje nós se organizamos nos movimentos, né, para defender as causas, porque hoje é centralizado em Brasília, né? Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, ou no Supremo, ou na Sexta Câmara, encaminhamento de documento, quando tem ameaça de direito indígena, faz movimento lá no Congresso, né, pedindo apoio do deputado, do Senado, né. Aí entra também a questão de articulação política mesmo, né, os aliados, né, dos movimentos que a gente faz, né. Então, hoje nós temos nossas organizações de movimento, e priorizando, né, onde tem integração de posse, né, e aí tem os prazos, né, e aí vai sempre, hoje tem instâncias, né, regionais do Estado, né, o Estado pode mandar em reintegração de posse, né, próprio Estado, mas daí tem a Justiça Federal, de primeira instância, vai para a segunda, terceira, até para a maior parte do processo da questão indígena, para lá no Supremo. Aí o Supremo decide a favor dos índios, para manter nas suas terras, ou sobre direito da saúde, né? Hoje tem sobre a defesa do direito à saúde indígena, né? Tem outros vários fatores, né? Então, entra no entendimento de cada processo, né, de acompanhamento. Então, cada liderança já tem sua atuação de encaminhamento da demanda, né? Então, essa forma que hoje nós fazemos a articulação de trabalho, né, dos movimentos de lutas, né? Muito, muito bom, muito educativo ouvir vocês, né? Hoje mais uma aula e uma profunda aula sobre um tema tão importante, né? Que é toda essa luta histórica, né? Dos nossos povos originários, né? E queria também agradecer a participação das pessoas que continuam se manifestando aqui, né? Agora há pouco o Fabiano dando boa noite aqui, uma liderança lá de Eldorado do Sul, a Rosane, uma militante, né, do movimento negro aqui de Porto Alegre, muito atuante, desculpe, de Viamão. Aí, Zico, aí ela é de Viamão também, Zico. Aí. Ela é uma militante aí muito, muito ativa nas questões relativas ao combate ao racismo. Então, mandar um abraço para esses companheiros e companheiras que estão, sempre que possível, estão aí conosco. Eu queria pegar... vocês, né, trouxeram um cenário bem importante para a gente refletir e pensar. E aí me surgiu uma questão que eu queria dividir com vocês e ouvi-los. Perante todo esse cenário de um ataque direto aos direitos dos povos indígenas, né? Ainda que nós tenhamos, como o Zico bem mencionou, o Adolfo também mencionou, né? Nós temos uma Constituição que é expressa, que é direta, que determina, né, o respeito aos direitos dos povos originários, né? E ao mesmo tempo isso não ocorre ou não acontece da forma como deveria acontecer, né? Isso obviamente acaba interferindo nas próprias comunidades, né? Nos próprios povos indígenas, né? E aí eu queria fazer uma pergunta na dimensão mais educativa, histórica, em relação às aldeias. Como é que se dá hoje a questão da transferência da tradição para os jovens das aldeias, essa transferência desse conhecimento vasto, esse conhecimento profundo que os nossos povos originários têm, né? E que historicamente acabam transferindo para as gerações mais novas, né? E assim perpetuando o conhecimento. Como é que nesse cenário que a gente vive hoje no Brasil, como é que se dá
essa passagem, digamos, de conhecimento para as próximas gerações que vão chegando, né, em relação às populações indígenas, né? Como é que tá esse processo hoje em dia? Zico fala um pouco aí, depois complementa aí. Bom, acho que o entendimento, a aprendizagem do que é ser guarani, do que é ser indígena, vem desde passar de geração em geração através da oralidade, tanto a questão educativa, religiosa, tradição cultural, tudo isso é de forma educativa dos mais velhos. Não na coletividade dos Guarani, os mais velhos têm tanta importância, muito mais importância do que os próprios pais também. Então, isso acaba, é um coletivo, existe uma hierarquia onde todo o conhecimento é passado. Questão de religião, questões de forma de ser, como é que tu pensa, o que é ser Guarani, o que é ser um indígena. Então, tudo isso é repassado, cada etnia passa a sua forma de ser para os jovens. Só que hoje, existe também a questão, digamos, romantilizada dos próprios indígenas, muitas vezes por parte dos não indígenas, dizendo, os índios são coitados, coitadinho, tipo, nós não somos coitado, não, nós somos índios, nós somos pessoas, e muitas vezes a gente é preparado também atualmente, né, nessa questão, já que nós não vivemos mais isoladamente da sociedade que nos cerca. A gente tem que aprender a conviver com isso e tentar entender o lado e adquirir coisas boas também por parte da população em geral, que não indígena. E a própria educação se passa nisso também. Então, tem, como eu falei, a questão educativa que nos fortalece, primeiro, nos conhecer e mostrar a valorização do ser, quem é o indígena, quem é o Guarani, quem é o Caigangue, quem é Charrua, quem é a população. Então, tudo isso, o fortalecimento da questão da mentalidade. Primeiro, se fortalecer na questão mentalidade, de entender quem eu sou, o lugar que eu ocupo dentro da aldeia, dentro de uma comunidade diferente da sociedade que não é indígena. E, ao mesmo tempo, nos ensinam, né, é ensinado também para enfrentar essa realidade hoje, atualmente, que muitas vezes a gente sofre. Eu saí daqui da aldeia, o índio sofre ali fora. Sofre por não se vestir bem, sofre por se vestir bem, sofre por não ter as coisas e, ao mesmo tempo, sofre por ter as coisas. E essas questões, os jovens são preparados hoje. Tipo, ele é índio, como é que se veste na cidade? Mas se eu andar pelado, vou ser preso na cidade. Então, é uma visão distorcida que há. E dentro das escolas, na universidade, não é mostrada a realidade do índio de hoje. E sim a romantização. O índio vive de caça e pesca, vive na mata, com a natureza. Tá, isso a gente tem. Várias comunidades têm que tem essa questão da ligação, da que tem terra demarcada, lá no Adolfo, por exemplo, a área é grande, é floresta. E já aqui na minha já não é floresta, é só campo, fazenda, se tu olha. Como é que eu vou conseguir absorver isso, o fortalecimento disso tudo? E passar para a criança, eu falando das florestas para as crianças como liderança, questões educativas da natureza, sendo que eles não vê a natureza, eles só vê boi, gado. Então, essas coisas tu tem que saber filtrar para eles entender, ter esse entendimento dessa questão da própria, como enfrentar a realidade. Ele vai enfrentar a si próprio
quando sai da aldeia, enfrentar as pessoas, o preconceito que se tem e de se entender como vai ocupar um lugar dentro de uma sociedade que não é dele. Então, esse ensinamento dá, mas primeiramente tem que fortalecer a mente de que ele é Guarani, ele tem que se valorizar como um indígena. Não interessa o resto. Primeiro o indígena, depois vem o resto. Tá, só vou complementar a fala do Zico sobre a cultura guarani, né? Isso depende muito hoje de cada aldeia, né? Por exemplo, o Zico falou, né? Eu conheço a aldeia dele, né? Conheço várias aldeias aí no Porto Alegre, daí e depende muito essa comparação. Aqui no São Paulo mesmo existe aldeia no capital, né? E como que eles vivem, né? Como que vai viver sua cultura dentro de uma cidade, né? Então, é muito difícil hoje, né? E hoje tem a escola, né, dentro das comunidades onde incentiva o conhecimento lá de fora, né? Eu vivi, hoje nossa escola já tem 20 anos, né? Houve muitas mudanças, né? Houve muitas vinda de tecnologia, né, televisão, muita propaganda, videogame. Antes não tinha essa coisa de celular para conversar, para ligar. Então, essas coisas novas de tecnologia chegou na aldeia. Houve mudança drástica assim de comportamento de todas as comunidades, né? Hoje precisa de celular para comunicação, né? Hoje precisam. E aí, como que fica a cultura? Hoje nós tem que a liderança tem que ter postura de que falar para os alunos, vocês não são filho de branco, vocês são filho de Guarani. Houve muitas, eu, eu observo, sou uma liderança que tem que observar o comportamento dos jovens, né? Houve febre do Neymar, só para a gente também entender, né? Que o índio vive também com essa ilusão de ser jogador profissional, né? Vem o corte de cabelo do Neymar, né? Vem essas propagandas de uso de roupa, de marca, então, muitas coisas na aldeia, né? As crianças não sabiam, na minha época não se incomodava com Natal, Ano Novo, Dia das Crianças, Dia dos Pais, dia de não sei o quê. Hoje as crianças ficam cobrando os pais. Ah, meu aniversário, Natal, Ano Novo, Dia das Crianças, dia de não sei o quê. Aí fica por causa da escola. A escola incentiva, né? Vem a festa folclore, né? Festa junina, festa de não sei o quê. Aí tem que falar para o professor que nós não somos. Não precisa fazer festa junina na escola. Aí vai dançar, fala que dança não sei de que lá, da festa junina. Isso não tem nada a ver, vai influenciar outras coisas, né? E aí é um desafio, hoje é uma luta para se manter a culturas indígenas dentro da própria aldeia. E hoje também incentiva essa ideia de democracia, né? Da liberdade. Cada um tem seu direito individual. Aí entra a mentalidade que não tem nada a ver com a cultura indígena. Eu falo da cultura indígena, né? Hoje tem indígena que vive sua cultura, mas dentro daquela reserva da terra do índio precisa, né? Ainda dá para se manter. Hoje nós temos nossa mata aqui, temos rio, cachoeira, tem caça, matéria-prima, mas nem todo jovem sabe fazer, nem sabe caçar, pescar, por causa da escola, porque a escola incentiva o outro lado. Aí motiva, né? Tem merenda escolar. Aí tem que ir para a escola para receber o benefício do governo. E aí, como que fica essa situação? Até quando o governo vai dar esse benefício? Até quando vai manter a escola dentro da aldeia?
Hoje é uma luta para segurar a escola na aldeia. E as crianças que já é discriminado, vai estudar lá fora, vai aprender coisa que não serve para o índio. E aí, e aí vai se acabar lá fora. Como o Zico falou, se a gente anda de gravata, fala que não é índio, usa celular não é índio, índio não pode andar de avião, índio não pode ter carro. Eu, eu fui aí no Porto Alegre, no churrascaria Fogo de Chão, o garçom veio e me pergunta, ô índio, você vai pagar a conta? Aí vem me perguntar se eu vou pagar a conta. Aí eu falei, eu vou pagar a conta sim, vai servir sim. Aí ele me serviu, né? Churrasco, fogo de chão. Ainda vem com essa origem do Guarani, fogo de chão. Quem que fazia o churrasco? O próprio Guarani, os índios do sul. Essa história do chimarrão. Não é do gaúcho, não, é do povo Guarani, isso eu garanto. Antes da chegada do homem branco, o Guarani já tomava chimarrão, já fazia sua churrasco de porco do mato, queixada. Ele já fazia fogo de chão, ainda eu faço. Então, essas tradicionalidades vêm. Hoje, discriminação racial está em todo lugar. O brasileiro é discriminado na Europa. Eu já fui para a Europa, eu sei disso. O gaúcho é discriminado quando vem para São Paulo. Vem com bombaça, aquele chapéuzão, aquela cintura, cinto grande, né? Aí vem andar na rua de São Paulo, ali no centrão. Vê se o pessoal não discrimina, ele vai discriminar. Essa discriminação está em todo canto. O baiano, é, lá do norte, do Rio de Janeiro, todo mundo se discrimina. Vai um carioca falar com sotaque diferente lá no gaúcho. Aí vai tirar sarro, vai brincar com ele. Então, essas coisas que acontecem, essas coisas de discriminar, eu acho que está longe ainda de acabar. Não, nem sei se vai acabar. Vai continuar. Todo mundo, no olhar, já discrimina todo mundo. Não aceita, não, a forma que a gente vive. Ser índio é discriminado, ser branco, ou se de raça de outra cor. Mas quando tem muito dinheiro, não discrimina ninguém, não. E esse é o nosso problema. Só para a gente refletir um pouco também. As palavras do Adolfo, do Zico, eu acho que podem ser traduzidas ali na última colocação da Rosane. Que aula! Eu acho que essa colocação dela acho que traduz bem esse momento que a gente está vivendo aqui, né? De ouvir o Zico, ouvir o Adolfo, realmente é um momento de grande aprendizado para nós, né? Porque só reforça a necessidade de a gente cada vez mais poder ouvir, né? Essas lideranças, os caciques que são tão importantes para suas aldeias e as suas aldeias para as comunidades indígenas, as comunidades indígenas para o nosso país, para o nosso povo, né? Eu acho que é muito importante a gente estar aqui ouvindo essas duas lideranças que fazem um trabalho muito importante nas suas comunidades, né? A gente vai se encerrando aqui, né, para mais um dia de conversa, mas antes eu queria passar uma última pergunta ali que o Luciano pediu ali, então vou repassar para vocês aqui a pergunta dele, que eu acho que pode ser interessante. Ele diz o seguinte: Fabiano, tira uma dúvida com os nossos irmãos. O termo índio, indígena, para eles é preconceituoso ou é tranquilo? Vai, Zico. Eu acho que é um pouco pejorativo, assim. Acho que não te define quem tu é. É um pouco preconceito, ao meu ver, assim. O termo indígena é melhor.
indígena, porque a gente se define mais como indígena. Como índio é um pouco estranho, assim, a gente não concorda muito. Adolfo, quer fazer algum comentário sobre essa pergunta, não? Sim, isso que o Zico falou, né? Nunca definimos, né? Porque quando se fala em brasileiro, fala que os índios são brasileiros, né? Aí outro vem e fala que eu sou brasileiro, né? Mas aí não começa a definir, porque não misturamos muita raça, né, aqui no Brasil. Então, vem de muitos países diferentes, né? E aí não se define. No olhar já a gente. Quem é o brasileiro nativo? Então, como que fica? Aí fala que nós somos brasileiros originários, o povo originário dessas terras. Daí outro fala que não é. Fala que veio da Índia, ou veio do Japão, ou da China. Tem muita gente que fala que nós não somos índios, não somos chineses, coreanos. Então, como que é isso, né? E aí a gente olha para outros povos, né? São povos de outros países, né? Que vêm da África. Então, são povos, são etnia também. Então, não se define a raça indígena, que o povo não indígena fala, para definir talvez uma raça, que quando se fala índio, engloba o nome geral, né? Para ter uma identificação. Dentro delas, tem diversas etnias. Por exemplo, nós, Guarani, nação Guarani, o que define, né? E define na sua identificação, o traço, né? A forma de cortar cabelo, suas pinturas, né? Seus cocares, né? seus efeitos. Então, define como uma raça, né? uma raça Guarani. Hoje, se eu me vestir como Guarani tradicional, ele define, outra raça tem que identificar como outra forma de se vestir. E nós, povos Guarani, nunca o índio foi assim de andar pelado, né? Essa vestimenta já tinha sua tanga trançado pelo algodão. Os povos Guarani de antigamente já fazia sua roupa, né? Aquele gaúcho que usa aquela, não sei, nem sei como que o nome daquele que usa tipo um casaco, mas só fura aqui no pescoço e se cobre, né? Daquela forma, o Guarani já fazia sua roupa. Então, o povo Guarani nunca andou pelado. Então, isso eu garanto, que o povo Guarani já fazia sua roupa. Não andava pelado, não. É isso. Bom, até é difícil achar palavras aqui depois de uma aula dessa, que eu não tinha dúvida que ia ser exatamente como foi, né? Um momento de profunda reflexão aqui para a gente, né, que a gente teve a oportunidade de ouvir, né, quem faz a história desse país, né? Quem de fato pode afirmar, né, na condição de quem construiu esse país na sua forma mais originária, né? Por isso que eu comungo muito da opinião. Esse livro ele trata, né, os povos originários. Eu acho que, enfim, é uma expressão que, pelo menos para mim, diz muito, né, o que realmente é impossível, na minha avaliação, se falar em origens do Brasil e não falar nos nossos povos originários, né? E aqui a gente ter a oportunidade hoje, no dia 25 de agosto, poder conversar com o Zico, liderança de Viamão, do Rio Grande do Sul, igualmente com o Adolfo, lá de São Sebastião, São Paulo,
é uma alegria e, acima de tudo, um aprendizado muito grande, né? Que só nos deixa mais carregados de energias, digamos assim, para a gente seguir, né, lutando, porque as lutas das periferias não é muito diferente das lutas das comunidades indígenas. A luta é muito parecida, né? É a construção de um país um pouco mais igualitário, um país que reconheça os direitos de quem de fato sempre botou esse país de pé, né? E as comunidades como um todo são esses setores da sociedade que construíram esse país, né? E que ao mesmo tempo são tão marginalizados, né? Então a gente poder se ouvir, a gente poder de forma coletiva refletir junto é um ensinamento que certamente quem passou por essa conversa aqui hoje vai levar para o resto da vida essas falas tão bem colocadas do Adolfo e do Zico. Então, a gente queria agradecer, né, as pessoas que nos acompanharam aqui até essa hora, igualmente as pessoas que se manifestaram, a todas as pessoas que de uma maneira ou de outra participaram nesse momento de reflexão, né, e agradecer igualmente, né, essas lideranças indígenas que aceitaram o convite da nossa página e estiveram aqui hoje conosco refletindo e trazendo todo o seu conhecimento histórico e já fica aqui um convite para o Zico, para o Adolfo, para o Zico, para um outro momento a gente voltar a conversar de novo, né, sobre outros assuntos, né, tinha outras perguntas que poderiam ser feitas, mas, enfim, fica um gostinho de quero mais, digamos assim, para um outro momento a gente poder falar sobre tanta riqueza cultural, das tradições dos nossos povos guaranis, que eu acho que a gente pode fazer um bate-papo talvez só sobre isso, e vai sobrar, e mesmo assim ainda vai sobrar assunto, né? Tamanha a riqueza cultural que tem o povo guarani. Então, queria passar para vocês, né, aqui virou uma tradição, digamos assim, o encerramento, quem faz é os nossos convidados, né? E eu queria passar a palavra para vocês e queria fazer um pedido do coração para vocês, que cada um fizesse, passasse alguma mensagem, né, para as pessoas que estão nos acompanhando e depois, se possível, passasse a mesma mensagem no idioma guarani. Eu ia ficar muito feliz em encerrar esse momento de reflexão aqui com o nosso idioma guarani, né? Eu quero também fazer o meu agradecimento, né, de ser convidado para falar para o pessoal aí do Sul, né, e também lembrar o nome do Mauro, né, que fez a ponte para a gente falar aí nesse programa aí. Eu conheço desde criança, né, então eu respeito muito ele, né, e, e aí nesse momento difícil, né, nós sempre pedimos a Nyanderu Tupã, né, Deus nosso Pai, que nos proteja de todos os mal, de todo perigo, né, que vivemos nesse momento, né, que somente Ele que pode nos proteger de todos os perigos, né. Então, sempre venho agradecer a Deus Tupã, Deus nosso Pai, para que nossas famílias sejam protegidas, né, dos perigos de todos os mal, né. Então, Nyanderu Tupã vai nos proteger a nossas famílias. Então, meu agradecimento a todos aí, e lembrando também que nós temos hoje conectado na rede social, temos um telefone, temos nossos contatos, e-mail, né, para ter um diálogo, né. Então, é isso, meu agradecimento a todos que estão ouvindo, vendo, né, nossa fala, né. Tem muito o que falar, né, para repassar os nossos conhecimentos, é isso, né. Então, Nyanderu Tupã, Tomar Nyanderu Pamempe Jaicopona Inhama, muito obrigado.
Antes de passar, Zico, eu só queria registrar muita boa lembrança do Adolfo em relação ao Mauro, o professor Mauro, que possibilitou essa aproximação entre nós, né, e que acabou criando a condição para que nós estivéssemos aqui hoje. Então, um abraço para o Mauro, professor Mauro, né, que realmente é um companheiro de luta também. Por favor, Zico. Bom, agradecer também ao próprio professor Mauro pela indicação também. Acho que é tão importante manter esse diálogo, que eu acho que, como o Adolfo falou antes, na questão principalmente para as crianças, os jovens e os adolescentes, para entender um pouco a realidade indígena, passado, presente, também entender, para tentar entender o futuro. Agradecer as pessoas também, acho que foi muito bacana essa questão, essa discussão, e agradecer também as pessoas que fizeram perguntas. São questões que é muito importante ser debatido para o entendimento também da própria sociedade, quem somos e para onde queremos ir, né? Bom, havete pejeta were peja pema peja pucha kama manana mimpa buakwere reko romumbeu pende querpe. É isso, havete. Obrigado. Muito obrigado, amigos. Tchau.